Olá, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou o professor Gabriel Massalá e mais uma vez estou aqui para juntos discutirmos assuntos pertinentes ao direito tributário. Hoje nós vamos discutir as ideias e as concepções quanto à relação jurídico-tributária e também à obrigação tributária, que são assuntos que recebem, então, um tratamento igualitário no nosso Código Tributário Nacional. Para isso, nós olharemos necessariamente para os artigos que decorrem do 113 do nosso Código Tributário. O 113 ele estabelece o que é uma obrigação tributária, dizendo que uma obrigação tributária pode ser principal ou acessória. O parágrafo 1º nos diz que a obrigação principal é aquela que representa a pecúnia. Nos diz assim: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, ou seja, quando aquela hipótese legal se torna concreta, aquela hipótese que outrora é abstrata, que é algo que não se pode identificar quem é o contribuinte, muitas vezes, que nós não podemos saber quando vai se concretizar, mas que se torna, então, real. Exemplo, auferir renda é uma hipótese totalmente abstrata. Eu não sei quem está auferindo renda, quando está auferindo renda, não sei em que situação isso vai acontecer, não sei exatamente como vai se concretizar, porque ocorre no mundo da abstração, ocorre no mundo das ideias e não no mundo concreto. Mas a obrigação principal, segundo o parágrafo 1º, decorre da ocorrência do fato gerador, Então, quando o fato gerador, que é essa hipótese abstrata, se torna concreto, surge a obrigação principal. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, surge a obrigação tributária derivada da lei e de uma atividade, então, do sujeito particular que dá origem então, à ocorrência do fato gerador. Com a ocorrência do fato gerador, nós estamos estabelecendo uma obrigação tributária e, após o estabelecimento da obrigação tributária, nós vamos estabelecer, por meio do lançamento, nós constituiremos, então, o crédito tributário, que é um assunto que veremos mais à frente nas nossas próximas aulas. A obrigação nasce com a ocorrência do fato gerador e ela morre, ela se encerra com a extinção do crédito, que pode se dar depois pelo pagamento, pela remissão, pela compensação, pela prescrição, pela decadência, por uma série de fatores, Mas a obrigação nasce nesse momento. Já a obrigação acessória, que é aquela que não é expressa em dinheiro, que não é uma multa, que não é realmente o próprio tributo, mas é algo que está relacionado ao tributo. E é geralmente uma obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, o Estado, além de me tributar, determina que eu devo fazer algumas coisas ou deixar de fazer algumas coisas para facilitar a sua atividade fiscalizatória. Então vamos pensar que eu sou um contribuinte com o ISS ou com o ICMS e eu tenho a obrigação de emitir as notas fiscais. Eu tenho a obrigação de manter os meus livros, caixa e outros estabelecidos pela legislação devidamente anotados. Eu tenho uma série de fatores que eu preciso observar e que não são diretamente o tributo, mas que a partir dele a administração pública pode verificar quanto eu vendi, quanto eu faturei, quanto eu comercializei durante aquele período de auferição. Então, é possível que existam obrigações acessórias que não são os tributos propriamente, mas que permitem, então, a fiscalização dos tributos. Quando nós não adimplimos uma dessas obrigações, nós acabamos não cumprindo com o que a legislação permite, surge então a possibilidade de sermos penalizados por isso. E essa penalidade ela vai ser aplicada, ela vai ser convertida então com uma obrigação principal e não mais com uma obrigação acessória. Então temos que tomar cuidado com isso. A obrigação acessória, segundo o parágrafo 2º, decorre da legislação tributária, lembrando sempre que nós estamos falando do princípio da legalidade, então é sempre uma previsão, não é o livre-arbítrio do administrador público que está em vigor. Preste atenção que nós estamos usando o termo legislação aqui, diferente do artigo 97, que nós temos que é a lei tributária. A lei vai estabelecer, vai instituir, vai majorar, vai extinguir, vai conceder benefícios tributários
para sujeitos. A lei vai instituir o tributo, vai majorar, vai reduzir. Ali é a lei, aqui é a legislação. Então, aqueles outros mecanismos legislativos entrarão em vigor, entrarão em eficácia. Vejamos, nós temos os decretos, temos as resoluções, temos as decisões administrativas e uma série de outros fatores que são utilizados, que nós já, inclusive, estudamos, que são utilizados como forma de legislação e que facilitam na aplicação do direito. Então, a legislação tributária, ela vai criar essas obrigações acessórias e não necessariamente a lei. Pode vir por lei, sem problema algum, mas pode ser criado então por decreto. Essas obrigações não estão necessariamente restritas ao processo legislativo formal. Tem por finalidade prestações positivas, aquilo que eu preciso fazer, ou negativas, aquilo que eu não posso fazer, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Então, sempre que se instaura uma obrigação acessória é para facilitar a arrecadação ou a fiscalização. Não é para prejudicar alguém, não é para dificultar, é sempre para facilitar, sempre para que o fisco tenha mais autonomia na sua atividade. O parágrafo 3º nos diz: a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária. Então, aquilo que se refere à penalidade por não observar a prestação de fazer ou não fazer, que é acessória, aquela penalidade que é financeira, pode ser, então, parte da prestação ou da obrigação principal. Ela vai ser objeto juntamente com o próprio tributo daquela prestação principal. Preste muita atenção nisso. Essa é uma pergunta interessante, é um assunto interessante para ser questionado dentro das provas e das bancas que você eventualmente enfrente ao longo da sua vida. Então, ocorreu o descumprimento daquela obrigação acessória, podem vir outras penalidades, como o fechamento do estabelecimento, a interdição, outro tipo de situação. Mas também pode vir uma multa. Essa multa ela pode ser considerada então, uma obrigação tributária principal. Dentro da nossa relação jurídica tributária, nós temos alguns elementos que são essenciais. Toda obrigação tem realmente, e toda a relação também tem elementos que eles são peculiares. Nesse caso, o principal elemento, que nós assim podemos dizer, é o fato gerador. O fato gerador está estabelecido no artigo 114 do nosso Código Tributário Nacional, que nos diz: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, a lei vai dizer qual o fato gerador de cada tributo: imposto de renda, auferir renda; IPTU, ser proprietário de bem imóvel urbano, em 1º de janeiro de cada exercício financeiro; ISS, ocorrer a prestação de serviço; ICMS, a circulação de bens; ITCMD, a doação ou a transferência de bens por meio de herança ou de testamento, que é o imposto causa mortes ou doação. ITBI, a transferência de bens imóveis intervivos entre pessoas que ainda estão vivas. Quando essa hipótese que está já prevista na lei se concretiza, nós iniciamos então a relação jurídico-tributária. O 115 nos diz: fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Então, é o exemplo, emitir a nota fiscal, exemplo, manter os livros anotados, exemplo, obedecer alguma norma que facilite a organização do próprio sistema tributário nacional. O 116 já nos traz informações também muito importantes. Diz assim: salvo disposição em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Então, quando que ocorre o fato gerador? Tratando-se de situação de fato, algo que se concretiza, algo que é fácil de verificar, IPTU em 1º de janeiro de 2020, por exemplo, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Então, eu sou proprietário registral de um bem imóvel, ele está escriturado e registrado em meu nome, então em 1º de janeiro ocorre o fato gerador. Quando é possível verificar que isso ocorre? É a data de ocorrência do próprio fato gerador.
se tratando de situação jurídica, desde o momento em que seja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Quando nós temos uma situação que está pendente de conclusão, que está ocorrendo aos poucos ou que precisa de uma maior deliberação, nós estamos falando então de algo que só vai constituir o fato gerador, só vai ser considerado apto ou concretizado a partir do momento em que haja definitivamente uma conclusão para aquela ação que está obstando o acontecimento do feito. Então vamos lá, ocorre a morte de um sujeito, esse sujeito deixa 2 herdeiros, mas judicialmente um terceiro sujeito se declara herdeiro, também filho, e passa a solicitar a sua participação dentro da herança do seu pai. Veja só, não há como se precisar imediatamente se é filho ou não, a não ser que esses outros herdeiros venham a reconhecê-lo, se for possível fazê-lo, também em alguns casos não é, mas essa situação pode demandar alguns anos de disputa judicial, inclusive exigindo prova pericial, como o exame de DNA, prova testemunhal e uma série de outros elementos. Para que isso ocorra e tenhamos uma conclusão, nós vamos necessariamente passar algum tempo. Então, o fato gerador para o imposto causa-mortes só vai se dar quando ocorrer efetivamente a conclusão desta situação, porque em tese estaria em trânsito. O parágrafo único nos diz: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Esse parágrafo ele é uma norma anti-elisão, anti-prejuízo para o ente público, né? Ou seja, é evitar que haja evasão, que haja o esvaziamento do fato gerador, porque nós vamos estudar mais à frente o planejamento tributário. O planejamento tributário, meu objetivo é evitar que o fato gerador ocorra, ou que se o fato gerador não seja possível de não ocorrer, ocorra de uma forma menos gravosa. Então, se eu teria que tributar sobre 27% no meu imposto de renda e eu consigo criar uma situação para tributar em 15%, é mais vantajoso que eu faça. Então, eu vou tentar reduzir ao máximo o prejuízo que eu, contribuinte, posso sofrer com a ação do fisco. Só que se eu simular, se eu fizer algo para enganar o fisco, o parágrafo único do artigo 116 diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados. Eles podem ser, então, declarados nulos, eles podem ser desconsiderados e pode, então, a autoridade fazendária realizar um procedimento administrativo para verificação e imposição de penalidade, se necessário, mas também a imposição de situações que lhes são próprias e que lhes são pertinentes. O artigo 117 nos diz assim: para os efeitos do inciso 2º do artigo anterior, que é o 116, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais, que são aqueles que dependem da sua concretização, como eu falei antes, o exemplo do filho que busca o reconhecimento pós-morte do pai, reputam-se perfeitos e acabados. Quando que esses atos, então, eles acabam? Inciso 1º, sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Então, eu sei que realmente aquela situação ocorreu, mas os seus efeitos estão suspensos. Considera-se ocorrido o fato gerador na data em que ele realmente se concretizou, em que ele foi implementado. E sendo resolutória a condição, como é o caso, então, em que se faz uma perícia para verificar se alguém é filho ou não para participar da herança, desde o momento da prática do ato, da celebração do negócio, ou seja, a partir de quando aquela atividade foi realizada, a partir de quando o reconhecimento por perito se deu, é que ocorre, então, a participação e a ocorrência do imposto causa-morte e doação para aquele sujeito. O artigo 118 nos diz: a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, inciso 1º, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza de seu objeto ou dos seus efeitos, e o inciso 2º, dos efeitos
dos fatos efetivamente ocorridos. Então, a definição do fato gerador é interpretada desconsiderando a validade jurídica dos fatos efetivamente praticados pelos contribuintes, ou seja, eu hoje obtive renda, eu deveria pagar meu imposto de renda, mas eu me recuso a pagar porque, embora eu tenha tido renda hoje, eu tive um prejuízo também. Eu não posso alegar isso. Se eu obtive renda e depois eu coloquei todo o dinheiro fora, eu desperdicei, eu fali, não importa. Se eu realmente obtive aquele privilégio, eu preciso arcar com isso. Também os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, Ou seja, eu obtive renda de uma forma irregular. Eu obtive renda traficando drogas, por exemplo. Por ter praticado um ato irregular, eu obtive renda. Como vigora aquele princípio do non-wallet, ou seja, o dinheiro não fede, nós estamos falando da possibilidade de tributarmos mesmo assim. Nós vamos tributar porque o dinheiro não tem cheiro, o dinheiro não tem culpa da ilicitude. Mas, para o direito tributário, não importa se essa minha prática de obter renda de forma ilícita vai me colocar na prisão depois, eu serei condenado, eu vou perder outros bens, enfim, isso não importa, porque o que importa é que o fato gerador, ele efetivamente se concretizou na minha atividade, então, cotidiana. Importante, então, termos em mente que o fato gerador, ele cumpre alguns elementos essenciais para a nossa relação jurídico-tributária. Nós temos que pensar que todo fato gerador ele é material, porque ele é uma hipótese de incidência, ele se concretiza, ele tem um local para ocorrência, ele tem um espaço, se refere ao local onde o fato deve ocorrer para o início da obrigação tributária. Não é realmente o local do pagamento, mas sim onde ocorre a hipótese de incidência que está prevista em lei. Tem um critério que é temporal, que é o momento em que isso vai acontecer, o momento em que de fato vai se concretizar o fato gerador, que está no artigo 116, que nós comentamos, que nós falamos. O 116, inciso 1º, fala daquilo que é instantâneo ou complexivo, e o inciso 2º fala do que é continuado. Estes são os apontamentos que nós temos sobre o fato gerador, que é elemento essencial para a concretização da nossa relação jurídico-tributária. Além do fato gerador, nós temos pessoas que estão envolvidas na relação jurídico-tributária. De um lado, nós temos o sujeito ativo, que são os entes públicos, Vamos pensar, então, na União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal como entes que podem instituir, fiscalizar e cobrar tributos. Isso está estabelecido no artigo 119 do Código Tributário Nacional, que nos diz: o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Preste atenção em uma coisa: a competência que nós estamos referindo aqui é indelegável. Nós não podemos outorgar a competência do município para o Estado, ou do Estado para o município. As previsões legais da Constituição determinam efetivamente quem pode instituir os tributos. É diferente da capacidade tributária, porque a capacidade tributária ela pode ser delegada por meio de convênios, por meio de legislação, e que permite que outros entes realizem as cobranças e realizem a fiscalização efetivamente. Vamos pensar no caso do ITR. O ITR é, de fato, um tributo federal, um imposto sobre os bens imóveis rurais em sua propriedade. Então, quem deveria exigir, fiscalizar e arrecadar, de fato, é a União. Mas, como nós sabemos, a União estabelece a legislação aplicável e os municípios fazem convênio com a União e passam a exigir por meio, então, de um convênio de cooperação e também por meio da outorga de capacidade com relação àquele elemento. Nunca uma pessoa física ou uma pessoa de direito privado poderão fazer parte, poderão integrar o sujeito ativo da nossa relação. Então, nunca nós vamos encontrar o prefeito, o presidente da República, o governador, o presidente do Congresso como sujeitos ativos.
eles são autoridades, podem ser objeto de mandado de segurança quando eles exageram, cometem atos ilegais, prejudicam alguém, mas em hipótese alguma eles são sujeitos ativos desta relação. Nós temos também a situação de desmembramento, que nós não estamos vivendo com muita frequência, mas que ocorria muito nos anos 90, os anos 80, 90 por aí, ocorreu muito com a criação de municípios. Então, nós tínhamos localidades, vilas, que acabavam se emancipando político-administrativamente do seu município-mãe, e eles passavam, então, a figurar agora como um ente público novo. O artigo 120 nos fala sobre isso. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, vamos pensar um município X que seja derivado do município Y. Então ele é um desmembramento do Y. O X subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. O município X, quando surge, ele não tem nada, ele não tem sede, ele pode até ter imóveis que vão ser utilizados, mas ele, aos poucos, vai se constituindo destes elementos que lhe são próprios, Então, ele não surge com uma legislação, porque não tem como criar um município e no ato de criação já apresentar a lei orgânica, já apresentar código tributário, código de posturas, estatuto do servidor. Aos poucos isso vai se constituindo. Até que não se constitui, aplica-se aquilo que estava previsto, aquilo que está em vigor no município mãe, o município que deu origem ao desmembramento, E também dentro do território do município novo que foi criado, aqui no caso o município X, aquelas obrigações que ocorreram no passado enquanto município Y, mas que estão dentro do que hoje é o território X, podem alterar sua titularidade para o sujeito, então, recém-criado, o município novo, o município X. É possível que isso ocorra, porque diz aqui, subroga-se nos direitos desta. Então, o município surge e já surge podendo fazer execução fiscal daqueles tributos que estavam em atraso, que estavam esquecidos e que pertenciam ao município Y. Isso é muito comum de acontecer e acontecia muito lá nos anos 90, quando nós tivemos então a última grande movimentação de criação de municípios no Brasil. O mesmo vai acontecer com a criação de estados, caso seja necessário. Ainda existem algumas discussões no norte para a criação de novos estados, desmembramento de alguns, Isso é possível, Porque nós não podemos objetivamente pregarmos a separação do Brasil, O Brasil é uma união indissolúvel. O Brasil não pode ser dividido em partes, Então, alguns movimentos que estão aí estão agindo de forma incorreta. Uma curiosidade, nunca teremos solidariedade com relação aos sujeitos ativos. Nós nunca teremos dois sujeitos ativos cobrando o mesmo tributo. Sempre apenas um, em função que nós temos a competência constitucional dada, estabelecida, e que realmente nós estamos tratando de situações que são peculiares, são únicas, Ou seja, o ente público ele tem o interesse de arrecadar para manter as atividades que lhe são próprias, e que o contribuinte, quando está contribuindo, quando está entregando o seu dinheiro, ele está fazendo isso com muito peso, porque ele precisa trabalhar para pagar esse tributo. É o seu suor, é o seu esforço, é o tempo que ele perde de estar com a família. Enfim, são situações que nós todos conhecemos porque somos contribuintes, Então, para que não haja bitributação e para que cada ente tenha sua receita assegurada, no Brasil nós temos o Sistema Tributário Nacional, que determina efetivamente que nós estaremos sendo cobrados pela União daquilo que compete à União, sendo cobrados pelo Estado aquilo que compete ao Estado, o município que compete ao município, o Distrito Federal que compete ao Distrito Federal, e não vamos estar sendo cobrados pelo município e pela União do mesmo tributo, Lembrando que existem algumas exceções para a competência, que, por exemplo, o artigo 147 da Constituição permite que a União cobre IPTU nos territórios federais em que não há divisão em municípios. Hoje nós não temos nenhum território federal, certo?
Nós estamos, então, sem concretização para essa hipótese, mas, nesse caso, o município não estaria cobrando, apenas a União estaria cobrando. Então, nós nunca teremos 2, 3, 4 entes cobrando o mesmo tributo, mas apenas um, porque os tributos eles estão divididos em competências constitucionais, certo? Isso que nós entendemos com relação aos nossos sujeitos ativos. Continuando com nossa relação jurídico-tributária, nós temos os sujeitos passivos, que são aqueles que contribuem com o fisco. O artigo 121 do Código Tributário Nacional nos diz que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único, sujeito passivo da obrigação principal diz-se. Então aqui nós temos duas hipóteses de pessoas que são obrigadas a realizar o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, ou seja, da multa, né? Então nós temos duas figuras que estão complementando a ideia de sujeito passivo. É o contribuinte que está no inciso 1º do parágrafo único do artigo 121 do Código Tributário Nacional, que nos diz quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Então, eu, Gabriel, sou o proprietário de um bem imóvel em 1º de janeiro de 2020, um bem imóvel urbano, e o que acontece é que em 1º de janeiro a verificação ou a ocorrência do fato gerador do IPTU, e é por isso que eu preciso realizar o pagamento do meu IPTU. Eu dei causa a isso porque eu sou o proprietário direto, não outra pessoa. Mas eu, Gabriel, sou o proprietário direto daquele imóvel e por isso eu sou o contribuinte. Vamos pensar no ITBI. O ITBI incide sobre a transmissão de bens imóveis, né? Então, eu, Gabriel, estou adquirindo um bem imóvel. Eu estou dando causa ao fato gerador e é por isso que eu sou o contribuinte daquela obrigação tributária. Nós temos também a figura do responsável tributário, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. O responsável nós vamos estudar mais à frente quando nós tratarmos da responsabilidade tributária, mas são pessoas que não têm uma ligação com a prática do ato do direito tributário, com a prática do fato gerador que deu origem ao tributo, mas que são obrigados a realizar o pagamento. Vou citar aqui apenas um exemplo. Vamos pensar no caso do empregador que não tem efetivamente relação direta com a renda, com o lucro, com o ganho do seu funcionário, mas que é obrigado a reter e repassar, então, o imposto de renda retido diretamente para a União. Ele não sabe se realmente o seu funcionário, o seu trabalhador está obtendo lucro, mas ele obrigatoriamente tem que fazer essa retenção e repassar para a União. Ele é obrigado a fazer isso por meio da lei. Então, ele não dá causa ao fato gerador do lucro, porque isso tem muito a ver também com a forma como as pessoas administram o seu financeiro, como gastam, como deixam de gastar, como recebem, enfim, é uma situação muito peculiar de cada sujeito, mas ele é obrigado por lei a fazer isso. O artigo 122 nos diz: sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Então, aquele que é obrigado a manter os livros ou emitir a nota fiscal é obrigado, então, a cumprir aquela obrigação por lei, por isso é o sujeito passivo desta relação também. O artigo 123 diz assim: salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Aqui é um assunto muito importante que gera muitas dúvidas. Por exemplo, eu, Gabriel, sou locatário de um bem imóvel. No meu contrato de locação diz que eu sou obrigado a uma série de situações, dentre elas a realizar o pagamento do IPTU relativo àquele bem imóvel. IPTU, taxa de iluminação pública, taxa de lixo, condomínio, essas coisas. Mas eu não realizo o pagamento do meu
do IPTU daquele imóvel, por qualquer motivo. Quem a Fazenda Pública vai cobrar? Eu que sou o locatário ou o locador? O locador é o proprietário de fato, o proprietário registral. Vai cobrar o proprietário registral, porque eu não posso convencionar em contrato quem vai figurar como um sujeito passivo. Eu simplesmente tenho a obrigação de fazer o pagamento do meu IPTU porque eu sou o proprietário. A Fazenda Pública não sabe se durante um ano passaram 50 pessoas por aquele imóvel, se a cada mês tinha um morador diferente. A Fazenda Pública não tem obrigação disso. Pense como que ficaria o setor de tributos se a cada alocação que ocorresse, o contribuinte direto, contribuinte, então o sujeito passivo do IPTU fosse lá e avisasse, olha, a partir de hoje é outro sujeito, vamos atualizar o cadastro. Não tem condição de realizar isso, não tem condição de realizar esse trabalho, é muito difícil, é quase impossível, né? Por esse motivo, nós precisamos então entender que o responsável que será cobrado numa execução fiscal é o proprietário, que é o sujeito que realmente deu causa àquela obrigação tributária, e não necessariamente o nosso locatário. Muito embora o locatário esteja obrigado pelo contrato. O locador pode propor uma ação de subrogação, propor uma ação de perdas e danos, descumprimento do contrato, enfim, uma ação cabível para receber aquele valor que o locatário deveria ter pago. Mas nunca e em hipótese alguma o fisco vai realizar a cobrança direto do locatário. É uma situação muito interessante, muitas pessoas têm dúvida quanto a isso. Toda a relação entre o nosso locatário e o locador é uma relação civil, né? Expressa pelo Código Civil, expressa pela Lei de Inquilinato. O contrato feito vale entre as partes e não necessariamente com relação ao fisco, porque as disposições particulares, as convenções, os contratos particulares não podem ser apresentados para alterar a responsabilidade daquele que é o sujeito passivo. O artigo 124 nos fala da solidariedade. A solidariedade se dá quando nós temos mais de uma pessoa figurando em algum dos polos, ou no polo ativo ou no polo passivo. Como eu já disse para vocês, no polo ativo é impossível no direito tributário de ocorrer solidariedade. Então nós temos no polo passivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que figuram como sujeitos passivos da mesma relação tributária. Vamos pensar no caso do IPTU e um imóvel que tem a propriedade de 3 irmãos. Esses 3 irmãos, então, eles são proprietários de um mesmo imóvel. Então, os 3 figuram como sujeitos passivos daquela obrigação, enquanto que o sujeito ativo é apenas o município onde está localizado aquele bem. O artigo 124, então, nos diz: são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse em comum na sua constituição, na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Então, as pessoas que têm um interesse comum, elas estão participando diretamente daquela relação jurídica e elas têm, então, a obrigação igual. Veja só, o exemplo que utilizamos, essas 3 pessoas, esses 3 irmãos que são proprietários de um mesmo bem imóvel, eles têm interesse na constituição do fato gerador, porque eles são proprietários. Se eles não são proprietários, eles não têm interesse que ocorra o fato gerador. Pensemos dessa forma. Então, eles cooperam para que o fato gerador ocorra. Eles cooperaram no dia em que tiveram aquele imóvel registrado no nome desses 3 sujeitos, vinculados, então, ao CPF dessas 3 pessoas. Eles são obrigados, então, nesse sentido. E também nós temos a hipótese em que a lei determine quem são as pessoas solidariamente responsáveis por alguma atividade, Então, nós vamos encontrar situações em que a lei poderá determinar quem são os responsáveis pela ocorrência do fato gerador, que são responsáveis pelo pagamento, que são aqueles que vão figurar efetivamente como sujeitos
passivos desta relação. Lembrando que não há outra forma de solidariedade senão a solidariedade passiva no direito tributário. Nós temos que prestar atenção no que nos diz o parágrafo único do artigo 124, que diz: a solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício de ordem. Lá no direito civil, nós temos a possibilidade do benefício de ordem, que se dá quando 3 pessoas são devedoras de forma solidária, mas que tem um devedor principal e os demais são chamados à responsabilidade quando nós estamos diante de um caso de inadimplemento. Então vamos pensar no caso de um cheque, em que há um devedor principal, aquele que assina o cheque, emite o cheque, e que há o endosso, né? Aquele que é devedor solidário. Em tese, primeiro executaríamos aquele que é o devedor que emitiu o cheque, e depois aqueles que são os endossantes do cheque. No direito tributário não é assim. Todos respondem de uma forma direta, né? Então, qualquer um pode ser cobrado da integralidade do bem. Os 3 irmãos do nosso exemplo podem ser cobrados, cada um pela integralidade do bem, ou eles serão cobrados em conjunto, não importa. Eles são, então, cobrados desta maneira. Nós temos que pensar aqui que o inciso 1º, que nós lemos no artigo 124, representa o que nós chamamos de solidariedade de fato ou solidariedade natural, porque as pessoas dão causa à ocorrência daquele fato. Já o inciso 2º, ele fala solidariedade de direito, solidariedade jurídica ou solidariedade legal, em que há necessidade de mais um sujeito para responder por aquela situação. É o caso de uma empresa que outrora era apenas uma, mas que passou por um processo de cisão e agora são diversas empresas, né? Essas empresas que surgem, elas são divididas, elas são partes daquela empresa principal e elas são, então, solidárias com relação aos débitos que a empresa originária tenha deixado em matéria tributária. Nós temos algumas questões que são muito pertinentes que a nossa jurisprudência analisou, né? O STJ emitiu já alguns pareceres, algumas decisões com relação à solidariedade. Com relação ao grupo econômico, que é quando várias empresas trabalham em conjunto, têm sócios em comum e tudo mais, só se configura solidariedade quando todas as empresas colaboram para a participação ou para a concretização, então, do fato gerador. Se todas não participam, elas não são solidárias com relação àquele tributo. Nós temos também o caso de que o sócio só irá responder pelas obrigações assumidas junto a obrigações tributárias pelo fato gerador que deu origem à empresa, se na condução da empresa ele excedeu o seu poder, ele excedeu a sua autoridade, ele agiu de forma ilegal ou se a empresa foi dissolvida de forma irregular. Senão, nós não teremos estas situações previstas. Nós temos os efeitos da solidariedade que estão previstas no artigo 125. Diz assim: salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. Inciso 1º, o pagamento efetuado por um dos contribuintes aproveita aos demais. Se, no exemplo que nós usamos, os 3 irmãos que são proprietários de um bem imóvel, se um fizer o pagamento integral, os outros não serão mais cobrados porque houve a resolução, então, daquela questão. Ele tem possibilidade de pagar todo o débito. Segundo, a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados. Preste atenção. Quando há isenção, não é feita a cobrança, né? Mas quando há remissão, a remissão é uma espécie de perdão. Geralmente ocorre quando nós temos um crédito tributário muito antigo e nós organizamos um refis, né? A administração pública organiza um refis
para que o contribuinte fique em dia com seus pagamentos, passe então a contribuir novamente de forma organizada, mas para que isso ocorra de uma forma adequada, necessário então que se reduza um pouco aqueles encargos e o próprio valor principal do débito. A isenção e a remissão do crédito exonera todos os obrigados quando se fala de uma espécie de remissão ou isenção com relação ao objeto. Vamos pensar no IPTU. Todos os moradores do bairro X do município os moradores ou os proprietários de bens imóveis, melhor dizendo, do bairro X do município estão liberados do pagamento, isentos em função de uma calamidade que tenha ocorrido lá. Uma situação muito hipotética. Por todos estarem inclusos nessa situação, todos vão se beneficiar. O que é o objeto do benefício é, de fato, o bem, é um benefício real. Mas se uma das pessoas apenas receber um benefício, se a isenção ou a remissão for outorgada pessoalmente a um dos solidários da relação jurídico-tributária, não será possível, então, beneficiar a todos. Veja só o exemplo que nós usamos até então. 3 irmãos proprietários de um bem imóvel. Esse bem imóvel, ele vai gerar necessariamente o IPTU em 1º de janeiro de cada ano, mas levamos em consideração que um destes proprietários tenha câncer e que haja uma legislação municipal que isenta do pagamento os portadores de câncer. Então, é um benefício pessoal, não tem a ver com o imóvel, tem a ver com o sujeito. Então, o que vai acontecer? Esse sujeito vai ter um benefício e a sua parte vai ser excluída do total. Então, 1/3 do IPTU não necessariamente será pago, já foi excluído em função da isenção. Mas o restante continua e as ações de cobrança, caso necessário, elas serão vinculadas diretamente para os outros proprietários, os outros irmãos, então, que não se encaixam neste benefício. O inciso 3º nos fala da interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados. Então, nós temos lá um prazo de prescrição de um direito a compensação, por exemplo, de um crédito tributário que é a favor, então, do contribuinte. Compensação é quando eu tenho a receber da administração pública, mas também tenho a pagar e eu faço um encontro de contas ali. Eu abato uma coisa na outra. Pensem que em caso que eu não faço esse apuramento, não faço essa organização para que eu faça a quitação do meu tributo dentro do prazo, por meio da compensação, e algo interrompe essa prescrição. A prescrição é a perda do direito de cobrar. Eu, Gabriel, credor que sou do município e devedor que sou do meu tributo, perco o direito de cobrar em função do tempo. Se passaram 5 anos, eu não tenho mais o que fazer. Mas algo nesse meio interrompeu a prescrição. A prescrição vai afetar a mim e também aqueles que estão solidários na mesma relação, para me beneficiar e para beneficiá-los também. Mas pode ser que esteja em curso o prazo de execução do meu débito, ou do débito que nós usamos no exemplo dos 3 irmãos, esteja em curso o prazo de prescrição. Esses 5 anos estão rolando para que a administração pública se organize para realizar a execução fiscal. Porém, lá na metade do tempo, um dos proprietários vai e faz um parcelamento. O parcelamento interrompe a prescrição. Como interrompeu a prescrição por meio do requerimento, que é um reconhecimento do débito, um reconhecimento administrativo, como ele fez isso, todos os outros estão obrigados em conjunto. Eles não estão mais liberados pela prescrição. O prazo prescricional recomeça. Aí está ocorrendo em prejuízo do nosso contribuinte.
Muito bem, nós temos também a questão da capacidade tributária passiva. A capacidade tributária passiva está regulada no artigo 126 e ele nos diz que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, independe de achar a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de suas atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios, e de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. A capacidade passiva é a possibilidade que eu tenho de assumir a obrigação tributária. Então aqui nós estamos falando que a capacidade tributária é diferente da capacidade civil, da capacidade empresarial. Ela é regulada pelo Código Tributário neste artigo que nós estamos falando. Então a capacidade tributária, ou melhor, a possibilidade de pagamento de tributo vai se constituir mesmo que o sujeito se encontre em um estado de incapacidade civil. São relativamente incapazes aqueles maiores de 16 anos, menores de 18, e são absolutamente incapazes aqueles menores de 16 anos. Você pode encontrar depois no Código Civil essas possibilidades, são muitas outras que vão tratar da incapacidade absoluta, da capacidade relativa, mas preste atenção nisso. Uma criança de 2 anos não tem condição de fazer o pagamento de tributo. Não tem dinheiro, não trabalha, não tem renda. Mas se ela for proprietária de um bem imóvel, ela já pode ser, se ela for proprietária de um bem imóvel urbano, está sujeita ao IPTU. Quem vai realizar o pagamento são os seus responsáveis, né? No caso, os seus pais, os tutores, as pessoas que foram outorgadas pela lei para realizar, então, o seu pagamento. Então, independente de ter ou não capacidade civil, a capacidade civil plena é dada pela legislação aos 18 anos, tanto para o caso de homens quanto para o caso de mulheres, que no antigo Código Civil, no Código 16, a mulher era maior com 21 e o homem com 18. Com o Código de 2002, tanto homens quanto mulheres são maiores com 18 anos. A segunda hipótese é uma alegação muito comum de que ocorreu o fato, mas eu não estava administrando o meu bem naquele momento. Eu oferi renda, mas eu não estava trabalhando, eu estava prejudicado. Enfim, não importa. Simplesmente porque você estava afastado daquela função profissional, administrativa, ou mesmo afastado do exercício das suas funções civis, não significa que você não será o responsável pelos seus tributos. Você vai ser o sujeito passivo e está sujeito ao pagamento. A terceira hipótese da capacidade é a formalização ou não de uma empresa. Aqui nós temos que ter em mente que a atividade empresária existe tendo ou não a formalização, estando lá registrada na junta comercial ou não. Independente desse registro, se ocorreu a circulação de bens, por exemplo, no caso do ICMS, se ocorreu a circulação de bens a título de uma pessoa física ou jurídica, não importa, ocorrerá a tributação de qualquer forma, de qualquer sorte, porque o que importa é de fato a circulação. Estando constituído o fato gerador, não há como fugir dele, estando ou não, então, com a situação idealizada pelo empresário ou não, estando a atividade presente, já é o suficiente. Isso nós entendemos, então, pela capacidade tributária. Nós temos no artigo 127 a questão do domicílio tributário. O domicílio tributário nos fala do local onde nós vamos encontrar a pessoa jurídica de direito público. A pessoa jurídica de direito público é encontrada, então, na sede do poder, na sede do governo. Então, vamos pensar assim, que a sede do Estado do Rio Grande do Sul está em Porto Alegre, a sede do governo estadual é o Palácio do Piratini, a sede do município é a prefeitura, é lá naquele local em que ocorre, aquele prédio em que ocorre a administração pública e assim por diante, né? Geralmente os palácios ou as casas de governo são as representações. Lá o contribuinte vai encontrar, então, o seu fiscal vai encontrar
aquele que vai realizar as cobranças. Veja só, o artigo 127 fala da eleição do domicílio do nosso contribuinte, do sujeito passivo. Então, o domicílio local onde o sujeito passivo vai ser encontrado quando a administração pública precisar se comunicar com ele. Nos diz o artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Então, aqui nós temos um primeiro critério, que é o critério da eleição. Eu vou escolher onde eu serei encontrado. Então, eu tenho meu endereço, que pode ser meu endereço profissional, pode ser meu endereço residencial, comercial, como o local onde eu quero ser procurado pela administração pública quando for necessário. Isso vai ser importante porque ocorrerá muitas vezes o lançamento de tributo, que precisa da notificação do contribuinte, e o contribuinte tem que ser notificado no endereço que ele de fato apresentou, no endereço que ele de fato elegeu. Quando ele faz essa eleição, a autoridade administrativa, por força do parágrafo 2º do artigo 127, pode recusar o domicílio, porque esse domicílio pode ser simplesmente com o intuito de impossibilitar ou de dificultar a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Então eu coloco um local que não tem rua, que não tem estrada, literalmente no meio do mato, que seja de difícil acesso, para evitar que o fiscal tributário chegue até lá. Se isso acontecer, pode a administração pública negar aquele domicílio e nós vamos passar para a regra que diz no caput aplicável para aquelas situações em que o sujeito não escolheu o seu domicílio. Então, não escolhendo o domicílio ou ele sendo recusado pela administração pública, nós temos uma ordem pelas quais nós vamos procurar esses sujeitos. O primeiro local em que vai ocorrer a procura com relação à pessoa natural está no inciso 1º do 127, caput, que diz assim: quanto às pessoas naturais, na sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, digamos aqueles que são andarilhos ou que não têm residência própria, o centro habitual de sua atividade, onde ele vai ser encontrado. Ele é encontrado todo domingo à tarde na praça jogando bingo. Muito bem. Esse é um local habitual em que ele é encontrado, em que ele exerce alguma atividade. Quanto a pessoas jurídicas de direito privado, vamos pensar igreja, empresa, vamos pensar o que mais? Associação. Nesse caso, pessoas jurídicas de direito privado ou firmas individuais, pessoas jurídicas constituídas por indivíduos apenas, né? A Eireli é um exemplo disso, o lugar de sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. Veja só, a sede vai ser um dos domicílios em que a administração vai procurar, ou o local em que ocorreu o fato gerador, ou mesmo nos estabelecimentos que a empresa pode ter espalhado dentro daquele local na sua região. Qualquer um deles pode ser utilizado. E quanto a pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Então, se nós estamos falando do Banco do Brasil, nós estamos falando da Caixa Econômica, nós estamos falando da Corsã, nós vamos procurar nos locais onde há uma repartição destas entidades e lá nós podemos encontrá-las e citá-las. Não sendo possível, nós vamos aplicar o parágrafo 1º que diz assim: quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Então, não encontrando em nenhuma das hipóteses acima, que estão lá nos incisos que eu comentei agora, nós vamos vamos considerar como domicílio
o local da situação dos bens, né? Então vamos lá tirar no registro de imóveis ou no próprio CRVA uma lista de bens móveis, de veículos, e ver onde esses bens estão localizados e vamos procurar essas pessoas nesses locais, né? Geralmente nós vamos encontrar algum local em que podemos realizar a notificação dessas pessoas. O STJ já declarou que é irregular e nula, inválida, portanto, as notificações realizadas fora do domicílio de eleição do contribuinte. Então, havendo um domicílio estabelecido, aquele deve ser obedecido quando do lançamento de um tributo ou da notificação do sujeito passivo. Preste atenção nisso. Isso que nós temos, então, com relação ao domicílio tributário. Dando sequência ao nosso estudo, vamos falar da responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária é a imputação da necessidade de pagamento a uma terceira pessoa não diretamente participante do fato gerador, mas a ele vinculado, e que vai ou substituir ou estar junto com o contribuinte no espaço de pagamento do tributo. O artigo 128 diz assim: sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este, em caráter supletivo, o cumprimento total ou parcial da obrigação. Então, são terceiras pessoas que têm vínculo com o fato gerador e que são chamados, então, à responsabilidade. A responsabilidade tributária pode se dar, então, por transferência, que se dá quando o fato gerador ocorreu antes de algum evento e que, neste evento, em alguma situação específica que venha a ocorrer, se dá a transferência a uma terceira pessoa. Pode se dar, por exemplo, por solidariedade, quando existe uma empresa e essa empresa se divide em outras duas, o que nós chamamos de cisão, E essa empresa que foi dividida, ela possuía débitos tributários. As empresas que a sucedem, as empresas que surgem dessa cisão, elas são responsáveis solidárias pelo pagamento desses tributos que estavam em atraso. Depois disso, nós temos a hipótese de sucessão. A sucessão ela vai se dar por meio da substituição direta de algumas situações ou de algumas pessoas chaves dentro dos elementos. Ela pode ocorrer por meio de aquisição de bens imóveis, de aquisição de bens móveis, pode se dar por causa mortis ou pode ser uma sucessão empresarial. A sucessão de bens imóveis se dá quando um sujeito terceiro adquire um imóvel e este imóvel possui, então, um débito junto à fazenda pública. Ele adquire esse débito junto, ele se torna responsável pelo pagamento do débito, com exceção de duas situações, que é no momento em que ele vai fazer a escritura pública, ele apresenta uma certidão obtida junto ao órgão em que, em tese, possa ter algum débito, por exemplo, a prefeitura, o município, ele apresenta uma certidão negativa municipal e nada consta. Mas depois se verifica que tinha um débito, depois o fiscal tributário vai lá e verifica que tinha. Ele não é mais responsável porque, de fato, ele tinha um documento que demonstrava que ele estava liberado da obrigação. Também outra situação é quando há o leilão e alguém adquire em asta pública aquele bem leiloado em função de uma dívida tributária. Em tese, com o leilão já há a quitação, então, deste valor e ele está liberado desta obrigação. O mesmo ocorre com os bens móveis. Quem adquire bens móveis adquire também os débitos tributários que estão a ele vinculados. Preste muita atenção que a lei não traz essas duas hipóteses, assim como traz para os bens imóveis, não traz para os bens móveis as hipóteses de exceção, mas a jurisprudência entende que é possível aplicá-la. Então seria, por exemplo, com relação aos bens móveis, aquisição de um veículo, se tem uma certidão negativa do Detran dizendo que não existe, ou da Secretaria do Estado dizendo que não existe débitos pendentes, é possível transferi-lo, e depois, se verificar a existência, o antigo proprietário segue sendo, então, aquele que é efetivamente o
o devedor. Nós temos a possibilidade também de causa-mortes, né, que se dá quando alguém vai a óbito e esse sujeito que falece, que no direito nós chamamos de decujus, ele falece e deixa patrimônio, né? E o patrimônio constitui, então, créditos e débitos, né? Entre esses débitos, há débitos tributários. Preste muita atenção nisso. Quando ele morre, imediatamente ocorre a sucessão. E os herdeiros já, em tese, são os proprietários daqueles bens que lhe eram do patrimônio que pertencia ao falecido. Obviamente, ninguém faz inventário, ninguém inicia a sucessão formal dos documentos e partilha na data do óbito, né? Porque é um momento de perda, de luto, as pessoas estão passando por um momento de reestruturação mental, familiar e tudo mais, né? Situações que todos nós conhecemos, mas para o direito o patrimônio nunca fica sem dono, ele passa para o próximo, né? Mesmo que de forma indefinida. Enquanto o sujeito estava vivo, ele era responsável pelos seus tributos. No momento em que ele falece, é um momento especial e o seu patrimônio deixado, os bens deixados, são responsáveis, então, pela quitação dos débitos, certo? E existe um processo, então, judicial ou extrajudicial de levantamento, que nós chamamos de inventário, e de partilha desses bens. Durante o inventário, o inventariante é o responsável pela administração daquele bem, daquele patrimônio. E os fatos geradores que se concretizam ao longo da sucessão, enquanto não resolvido o inventário, o inventariante é o responsável por realizar o pagamento às custas do próprio inventariado daquele bem que está ao seu guardo, né? Depois, cada um responderá pelos seus bens quando já estiverem divididos entre os herdeiros, entre aqueles que têm direito de ter parte nos bens deixados, né? Todos eles quem herdar vai ser responsável pelos novos fatos geradores que ocorram na sua guarda, mas se aparecer um débito que estava oculto, escondido, que estava esquecido, eles vão responder solidariamente por esse débito, né? Todos eles na proporção em que recebem do seu patrimônio. Nenhum herdeiro paga a dívida do falecido. Pode não receber nenhuma herança, mas não vai tirar do seu dinheiro para pagar o patrimônio do falecido. Isso, então, o inventariante por um tempo é responsável, depois os herdeiros que assumem o seu legado são responsáveis pelo pagamento, então, dos créditos, dos débitos tributários que existam. Nós temos depois a situação especial, né, que é a empresarial, quando nós temos algumas situações que vão fazer com que os débitos já ocorridos, já presentes, já existentes, passem para terceiros, né? Nós passamos pelo processo de fusão. Nesse caso, nós vamos olhar também para a lei das SAs, né? A lei das sociedades, né? Nós vamos verificar nessa legislação alguns elementos que são essenciais. A possibilidade de fusão é uma dessas situações em que há a reunião de várias sociedades para a formação de uma corporação, de uma companhia, né? Então, os débitos que existiam nessas sociedades, que agora formam uma companhia, passam de sociedade para sociedade, passam para companhia, para a sociedade nova que é formada. Nós temos a possibilidade da incorporação. A incorporação se dá quando uma empresa é absorvida por outra, ou várias empresas são absorvidas por outra. Aquela que absorve se torna responsável pelos débitos que eventualmente existem com relação àquela empresa anterior que foi absorvida. Nós temos a ideia de transformação também, quando a empresa muda a sua figura social. Então, ela é uma Eireli, ela se torna uma sociedade, ela é limitada e ela se transforma em outra figura. Veja só, neste caso, a nova constituição, a nova empresa, a nova personalidade jurídica adquirida por aquela empresa é responsável pelos débitos deixados pela empresa anterior. Temos o caso também da cisão. A cisão ela vai se dar quando uma empresa se divide em uma, duas ou várias outras empresas, né?
e elas são devedoras solidárias dos débitos deixados pela empresa cindida, aquela que deixou de existir. Temos também a extinção e a exploração de sócio remanescente. Se uma empresa deixa de existir, uma sociedade deixa de existir, mas um sócio segue, mesmo pessoa natural, pessoa física, exercendo aquela atividade pela qual a empresa ficou conhecida ou que era exercida pela empresa, ele se torna, então, responsável pelos débitos deixados pela empresa já extinta. Além disso, nós temos a situação da aquisição de estabelecimento. O estabelecimento é a estrutura física de uma atividade, ou aquisição de um fundo de comércio, que são os bens materiais e imateriais de uma atividade econômica, de uma atividade comercial. Então, quando alguém adquire, ele passa a responder pelos débitos que existiam naquela empresa, naquela empresa que era proprietária, então, do fundo ou proprietária do estabelecimento. Não confunda nunca o estabelecimento com a sede da empresa. A sede é o espaço físico onde ocorre, o ponto, o local onde as pessoas vão para fazer a aquisição dos bens ou produtos, serviços vendidos para aquela empresa, aquele comércio. Mas o estabelecimento é a estrutura em si. Veja só, essa responsabilidade pode ser integral, quando se adquire aquele bem, se adquire aquela estrutura, se adquire aquele mecanismo, e ele segue na prática da mesma atividade econômica, no sentido de continuidade, e aquele que vendeu deixa de exercer a atividade, se aposenta, ele passa a não trabalhar mais, ele passa a não estar mais atuando no comércio, no mercado. Ou ela pode ser subsidiária, quando o alienante ele segue responsável pelo pagamento, mas não pagando, o adquirente passa a ser, então, aquele que vai fazer o pagamento. Isso se dá quando? Se dá quando a empresa que vendeu segue comercializando, mesmo que em outro ramo de atividade, ou quando, depois da venda, em até 6 meses, a empresa volta à ativa ou algum dos sócios volta, então, às suas atividades habituais, Nós temos também a responsabilidade por substituição. A substituição, ela se dá de duas maneiras. Ou ela é regressiva, e a substituição regressiva afeta fatos do passado. Então, em alguma etapa, alguém vai contribuir pelos tributos dos fatos geradores ocorridos anteriormente. Exemplo disso, nós comercializamos, os agricultores comercializam matérias-primas, verdura, queijo, leite, que é utilizado por uma indústria. Eles não pagam o ICMS, porque quem vai pagar o ICMS é a empresa quando realiza a aquisição. Para ser mais fácil para o fisco fiscalizar, em vez de fiscalizar 30 agricultores, 60 agricultores que estão comercializando com aquela indústria, eles fiscalizam apenas a indústria que vai ter, então, contribuindo. Ela afeta, então, os fatos anteriores, ou seja, a comercialização entre o agricultor e a própria indústria, e também aí a comercialização da indústria para outros sujeitos. Quando ocorre o inverso, nós falamos da substituição progressiva. A substituição progressiva se dá quando se contribui para fatos futuros, ou seja, se antecipa a atividade do contribuinte. Neste caso, não é um pagamento antes do fato gerador. É sabido que o fato gerador vai ocorrer, mas para facilitar a atividade do fisco, então nós contribuímos antes para facilitar a fiscalização. Nesse caso, nós podemos pensar na indústria que produz suco e vende o suco para restaurante, esse restaurante vende para os seus comerciantes, para os seus consumidores. Nem o consumidor, nem o restaurante vai pagar o ICMS daquela operação, porque a própria
indústria vai fazer essa arrecadação, vai atuar como um responsável tributário e vai pagar, porque não tem como contabilizar depois exatamente quantos são os restaurantes ou quantos são os consumidores que efetivamente vão fazer uso e vão ter, que seriam então os responsáveis tributários. Aqui nós temos uma situação muito peculiar, porque é possível que se contribua a maior ou a menor, né? Porque o fato gerador ainda é futuro, nós não sabemos exatamente quando ele vai se concretizar ou em que valores ele vai se concretizar. Nesse caso, nós estamos falando então de que os estados realizam alguns instrumentos normativos que fazem com que eles deixem necessariamente de realizar a devolução dos valores quando cobrado a maior do contribuinte, ou mesmo eles deixam de cobrar a mais ou cobrar a diferença quando o contribuinte paga a menor. A jurisprudência já entende que é possível haver a restituição quando se paga a maior. Então é possível que o contribuinte ingresse na justiça. As empresas de construção civil geralmente passam por isso, acabam tendo que passar por esses processos e precisam ingressar no judiciário ou mesmo administrativamente para receber essa diferença daquilo que contribuíram a maior. Nós temos também a responsabilidade de terceiros. A responsabilidade de terceiros fala de pessoas que são chamadas a responder diretamente por outras, né? Estão previstas lá no artigo 134 do nosso Código Tributário, que diz assim: nos casos de impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervirem ou pelas omissões que forem responsáveis. A primeira situação que nós temos que ver aqui é que a responsabilidade de terceiros vai se dar quando o contribuinte não tem condição de fazer o pagamento, ou porque ele não tem capacidade civil, ou porque não tem condição econômica. Alguma coisa vai acontecer. Vamos pensar numa criança que é de 2 anos que é proprietário de um bem imóvel urbano e que deveria pagar o seu IPTU. Ele não tem atividade comercial, não tem atividade financeira, então necessariamente ele não tem como fazer esse pagamento. Outra pessoa deverá ser o responsável. O terceiro responsável, ele responde subsidiariamente. Se o outro não tiver condições, ele faz o pagamento. Mas se demonstrar que o fato gerador ocorreu por uma ação ou por uma omissão dele, ele passa a responder solidariamente com o contribuinte. Então, o artigo 134 nos diz quem são os responsáveis neste caso. Vamos lá, inciso 1º. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados, em caso de incapacidade, né? Os administradores e bens terceiros pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Espólio é o conjunto de patrimônio deixado pelo falecido. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida e pelo concordatário. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Então aqui é o caso de eu vou lá fazer uma escritura de um bem imóvel e eu não paguei o ITBI, mas o tabelião faz e o registrador registra, mesmo assim, que não deveria ocorrer, mas ele efetivamente faz. Se eu não pagar depois, ele é responsável pelo pagamento, não tem mais o que eu me incomodar. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Veja só, no caso dos sócios, é apenas se o sócio for o responsável pelo ato praticado ou se realmente a dissolução da empresa se deu de forma irregular. Aí necessariamente vai ocorrer o pagamento por parte dos sócios, senão não. Nós temos a responsabilidade pelas infrações. As infrações são aquelas atividades ou aqueles
ganhos que nós temos quando nós cometemos algo errado, né? E estão disciplinados no artigo 136 e 137 do CTN, que você pode fazer leitura. A responsabilidade por infrações, ela é objetiva, ela independe da vontade. Então, se eu não posso chegar lá para o fisco e dizer, olha, eu queria pagar o PVA, mas eu esqueci. Tem como me perdoar disso? O fisco vai dizer que não. Independe da vontade o não cumprimento da obrigação. E é pessoal, né? Aquele que é responsável, ele responde pessoalmente pelos seus bens, pela atividade que ele deve realizar, com a exceção prevista no 137, daqueles que demonstram que agiram ou deixaram de agir por obrigação do mando, do cumprimento de uma ordem. Veja só, aquele que é procurador, que deveria ter realizado ou deixado de realizar uma atividade, mas não o faz, por determinação daquele que outorgou poderes na procuração, ele está liberado, então, dessa responsabilidade pessoal. Depois disso, nós temos a hipótese da denúncia espontânea, que está lá no artigo 138. A denúncia espontânea, ela, na verdade, ela é uma confissão espontânea. Significa que eu pratico um ato, eu deixo de recolher algum valor e eu vou e me apresento para a autoridade administrativa e confesso o que aconteceu. O artigo 138 diz assim: a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros e mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo depende da apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Então, a responsabilidade pode ser excluída com relação apenas às penalidades, mas aqui eu não excluo juro, não excluo a correção monetária. Se eu vou lá e confesso que eu pratiquei uma infração tributária, eu estou sonegando, eu vou lá e antes de iniciar um processo de fiscalização do meu imposto de renda, eu me apresento e faço me disponho a fazer o pagamento e faço o pagamento. Os tribunais têm entendido que é necessário realizar o pagamento, que não basta o parcelamento. Então, o parcelamento tem que ser integral, tem que ocorrer antes da fiscalização. Não cabe aos tributos que foram lançados por homologação, tipo imposto de renda, eu vou lá e declaro que eu devo para a União, a título de imposto de renda, R$2.000, mas não faço pagamento na data certa e depois eu digo que eu quero me beneficiar desse instituto e realizar o pagamento mediante a denúncia. Não pode ser feito. Eu vou arcar, então, com as penalidades cabíveis, porque eu sabia o quanto eu devia e eu deveria ter feito o pagamento. E não se aplica, então, às obrigações secundárias, apenas às obrigações principais, em função de que, se se aplicasse às obrigações secundárias, tornaria muito simples a atividade e acabaria prejudicando o fisco. Esses são os apontamentos que nós temos sobre a responsabilidade tributária. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.